Desde o capítulo 1, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. E verso 22, por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém? Você pode se assentar. Eu quero que você inicie essa reflexão respondendo uma pergunta, e você, se possível, faça a quem está do seu lado. Pergunte a essa pessoa: o que você faz em tempos difíceis? O que fazemos em tempos difíceis? O que fazer quando os inimigos se levantam? O que fazer quando há opressão? O que fazer quando tudo parece escuridão? E talvez você já deu aquela resposta clássica de crente assembleano: eu oro, ô homem espiritual, ô mulher espiritual. Mas nos bastidores já teve uns desesperos aí, né? A palavra de Deus, ela nos traz orientações extremamente importantes para todas as áreas da nossa vida. Eu queria que você olhasse para esse cenário. É um cenário preocupante. É um cenário de escuridão. É um cenário onde, como lemos no último versículo, há decreto de morte. Há uma intenção maligna no coração desse faraó de prejudicar, enfraquecer, comprometer o povo de Deus. Porém, cada versículo que nós lemos tem preciosidades que podem nos ensinar a enxergarmos uma luz no fim da escuridão. E eu coloquei aqui como título dessa reflexão: uma luz na escuridão, continue crendo na promessa. Amém? Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Alguns têm, alguns não. Tem ou não tem? Há uma promessa de Deus sobre a sua casa?
Glória a Deus. Se você não crê nisso, já era. Você precisa crer. Você precisa encarnar isso. Você precisa caminhar baseado nisso. Eu quero trazer aqui para esse texto, e como você sabe, a promessa de Deus foi dada aos patriarcas, eu já vou recordar isso com você. E nós vamos ver que o povo de Deus que recebeu as promessas, eles estão no Egito crescendo, desenvolvendo. Você conhece lá atrás a história do filho de Jacó, o Zezinho, que teve sonhos de governo, e ele foi levado como escravo lá para o Egito, mas tudo com um projeto de Deus, porque depois ele salva não só os egípcios, mas ele salva toda a sua família, que vão para o Egito, e o faraó, que estava ali encantado pelo agir de Deus na vida daquele jovem, recebe bem todos aqueles 70 ou 75 hebreus que estão lá, e eles vão crescendo, eles vão crescendo, eles vão crescendo, o tempo vai passando, eles vão crescendo, até que, mais ou menos, 380, 400 anos depois, esse é o cenário. O cenário que nós vamos ver aqui é um cenário já diferente. Olha só o que vai dizer o verso 6 e o verso 7. Ora, morreram, é claro, José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E o verso 7 diz assim: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Eles que estavam no início na região de Gósen, agora estavam em todo o Egito, fortes, dominando, tendo liberdade, tendo o direito de ir e vir, de crescer, e isso vai gerar alguns incômodos. Mas antes, destacando aqui o verso 6, isso me chama a atenção. É o fato de aqueles que receberam a promessa já não está presente, mas eles entenderam que a promessa que eles receberam não terminavam neles. Se você volta lá no início do Gênesis, você vai ver lá no capítulo 12, a promessa de Deus para Abraão, no verso 2, é assim: farei de você um grande povo, e te abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Em Gênesis 15, 5, de novo a promessa para Abraão: levando para fora da tenda, disse o Senhor a Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Há uma promessa de Deus sobre Abraão, que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu. O filho dele, Isaque, recebe também a confirmação da promessa. Lá em Gênesis 26, verso 4, o Senhor vai dizer assim para Isaque: eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e darei todas essas terras a eles, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E depois o filho de Isaque, Jacó, vai receber essa confirmação. Quando ele está fugindo lá do seu irmão, por causa daquela treta, daquela intriga, que ele rouba a bênção, mas o Senhor se revela a ele lá em Betel. E em Betel o Senhor vai dizer assim, em Gênesis 28, 14, os seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E isso está impenetrado no coração dos patriarcas e vai depois para os filhos de Jacó, que formam as 12 tribos. A promessa está dada, porém, como lemos ali, todos aqueles morreram. Uma nova geração. Porém, o verso 7 vai trazer a confirmação de que essa promessa está de pé. No Egito, terra diferente, um lugar totalmente oposto àquilo que eles viviam em Canaã. Lá, esse povo continua a crescer, continua a desenvolver e a promessa se cumprir. É interessante, porque a promessa que Deus dá aos patriarcas, ela vai se cumprir dentro do Egito, uma nação totalmente diferente. E é lindo quando nós observamos o texto e percebemos que esse Deus, ele age num ritmo
diferente das nossas expectativas aceleradas, um Deus que trabalha com processos e, como eu sempre digo aqui, não com mágicas, um Deus que usa o tempo para lapidar e preparar o seu povo para realizar as suas promessas. Então, quando olhamos para esse texto, nós percebemos algo muito interessante. Deus não se esqueceu do seu povo, a promessa está de pé, por mais que vai surgir oposição, por mais que o tempo está passando, por mais que na percepção humana possa demorar, as promessas de Deus, elas não caem por terra. Portanto, se você puder, pega na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: tenha paciência, a promessa de Deus continua de pé. Tenha paciência. O Salmo 27, verso 14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. E algo que a nossa geração tem dificuldade é no esperar. A gente condiciona o ritmo do agir de Deus, a nossa expectativa limitada com a racionalidade humana, e muitos acabam abrindo mão das promessas de Deus por não saber esperar. Quando Paulo ele vai escrever sobre Abraão, eu acho lindo, lá em Romanos capítulo 4, verso 18, Paulo, que eu acredito que ele se nutriu muito com os exemplos do Antigo Testamento, ele vai dizer assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de nações, como foi dito a seu respeito, que assim seria a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu, presta atenção que Paulo está escrevendo sobre Abraão. Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, mas geralmente, quando um crente já passa ali dos seus 5, 10 anos de fé, às vezes ele começa a se esquecer da promessa. Aquela pessoa que foi instrumento de Deus para profetizar na vida dele, as orações que ele fez há 10, 15 anos atrás, onde Deus se manifestou e confirmou uma promessa na alma dele. Muitas vezes quando ele leu a Bíblia e Deus falou poderosamente ao seu coração, passa o tempo, às vezes ele vai se esquecendo. Às vezes aqueles líderes que ministraram sobre ele já não estão mais presentes. Talvez os seus pais que oravam por ele, os seus avós que oravam por ele, já foram para o outro lado da vida. Mas eu quero aqui dizer para você, que por mais que as pessoas que foram instrumento de Deus sobre a sua vida não estejam perto, por mais que talvez você não sentiu mais na sua alma aquela confirmação, eu quero afirmar que a promessa de Deus, ela não cai por terra. Você precisa crer, abrir a sua alma, ser paciente e voltar a confiar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Olha o verso 8, verso 9, verso 10. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não sabia nada sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, os israelitas agora são numerosos e fortes, mais fortes do que nós. Isso aqui é interessante, né? Porque você pode prosperar, você pode crescer, você pode desenvolver, mas sempre vai ter alguém que jamais quer que você seja mais forte do que ele. Quando esse faraó observa, ele fica apavorado com o crescimento dos israelitas. Temos que agir com astúcia. Presta atenção no verso 10. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Ele tinha medo que esse povo fugisse do país e se juntasse com os inimigos. E o verso 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado, escravidão, para o oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Escute o que eu vou te dizer. Presta muita atenção no que eu vou te dizer.
Se você, na jornada terrena, não quer ter oposição, abra mão dos seus sonhos e abra mão das promessas que Deus fez sobre a sua vida. Eu não quero ter oposição, pastor. Eu quero sombra e água fresca. Então, para de sonhar e para de crer nas promessas que Deus fez sobre a sua vida. Porque enquanto você crê nessas promessas, o diabo lutará contra você e contra aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Você me entende, amém? Eu não tenho dúvida que toda vez que eu subo nesse altar para ministrar a palavra, os demônios ficam odiando isso, remoendo isso. Mas eu prefiro ouvir, obedecer e crer nas promessas de Deus sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Toda vez que eu sento para almoçar com a minha família, e nós oramos em gratidão a Deus pelo alimento, eu não tenho dúvida que os demônios estão odiando aquele momento. Os demônios, eles queriam a destruição da minha família, a destruição do meu lar. Eu não tenho dúvida que toda vez que alguém entra na minha sala para eu exercer o ministério do aconselhamento pastoral, os demônios estão odiando, porque ali pode surgir uma luz na escuridão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que quando você se posiciona, como fez hoje, dizendo, eu vou na igreja com a minha família, eu preciso adorar o Senhor, eu quero ouvir a palavra, eu quero iniciar a minha semana de uma maneira diferente, eu não tenho dúvida que os demônios odiaram isso. E eles vão continuar lutando incansavelmente para tentar te parar. Sabe por quê? Eles sabem que se você acreditar nessa promessa que o céu já fez sobre a sua vida, os demônios estão lascados. Você vai crescer, prosperar, frutificar em prol do reino de Deus. A sua família vai ser edificada, transformada, abençoada. Há uma guerra constante. Então, aqui nós estamos vendo, justamente, o faraó. Ele talvez não sabia das promessas que havia sobre Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele sabia agora que há algo diferente nesse povo, porque a promessa está se cumprindo. Então, ele se posiciona para fazer algo contrário. E como eu destaquei esse texto, o texto vai dizer que ele decide agir de maneira astuciosa. Hoje, com a internet, você tem acesso a dicionários do mundo inteiro, e eles traduzem tudo em português. Eu peguei 2 definições aqui sobre a palavra astúcia. Olha só. Habilidade em enganar alguém, sem que a pessoa se dê conta disso. Presta atenção. Habilidade em enganar alguém, sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar a algum tipo de vantagem, artimanha, esperteza, passar a lábia e assim por diante. Uma outra definição de astúcia: capacidade de agir de maneira inteligente para alcançar um objetivo. Coitado do crente que pensa que o diabo e os demônios são bobo. O nosso adversário, ele age com astúcia. E olha só, nas definições, essa astúcia fala de algo inteligente. Na primeira definição que eu encontrei, a definição vai dizer que, se possível, ele vai agir sem que nem a pessoa perceba que ele agiu. E agora presta atenção na tática diabólica do faraó. Chame as parteiras dos hebreus. E 2 delas são destacadas, Sifrá e Puá. Ele não quer botar a mão dele para matar os meninos, mas ele usa elas para isso. Olha, quando nascer o menino, vocês matem. Não precisa espalhar para ninguém, mas faça esse trabalho de vocês. Vocês matem. Astúcia, malignidade, de uma maneira sutil, maquiavelicamente, aquela esperteza diabólica agindo. E é assim que o diabo
Ele age com astúcia para que você venha sofrer as perdas, mas nem consiga identificar que ele está por trás. Você só vai perceber quando a briga na família está intensa e todo mundo se xingando, ofendendo, desrespeitando, quando o divórcio se torna uma palavra comum, quando os sonhos da alma começam a morrer, quando os problemas já estão te sufocando, daí você começa a sofrer as perdas, a dor, e nem percebeu de onde veio o bote que envenenou a sua alma. Presta atenção. Astúcia. Satanás está agindo, e nós precisamos estar vigilante o tempo inteiro. Além disso, o texto diz, ele força o trabalho dos israelitas na terra do Egito, ou seja, escravidão. E presta atenção aqui, porque às vezes nós pensamos, bom, ele vai escravizar o povo para que o povo se canse. Ele vai escravizar o povo para que o povo então sofra e quem sabe desanime de se desenvolver e crescer. É muito além disso. É muito além disso. Sabe qual é a intenção do faraó? Comprometer a mentalidade. Esse povo precisa esquecer que eles são os filhos da promessa. Eles precisam esquecer que eles têm esse Deus poderoso. Eles precisam esquecer isso. Então, como que eu faço isso? Eu os coloco numa redoma de escravidão, para que eles não consigam identificar o seu valor, quem são, o potencial, que há uma promessa sobre eles. E então, quando se destrói uma identidade assim, você pode colocar uma identidade de escravo. Pastor Leidião, o que isso tem a ver com a gente? Porque essa tática de Satanás continua funcionando em 2024. Crentes que já confessaram Jesus como seu Senhor, que já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, estão se esquecendo que são filhos de Deus, estão se esquecendo que há uma promessa sobre a sua vida, estão se esquecendo dos planos de Deus sobre ele e sua descendência, estão aceitando uma mentalidade de escravo. Misericórdia. Misericórdia. Essa semana, eu atendia no gabinete pastoral um homem que desde a sua adolescência, ele está escravizado pela pornografia. Sabe o que é uma pessoa há 40 anos escravizado pela pornografia? Algo que abriu uma brecha na sua alma na adolescência, com 12 anos, e ele vive em picos. Uma semana está bem, outra semana está mal. Isso, infelizmente, virou um negócio sem precedentes. As pessoas estão nutrindo a mente com imoralidade, condicionando os seus pensamentos à imoralidade. Está muito fácil. Isso vai destruindo a vida. Uma pessoa cheia de talento, cheia de habilidade, conhece a palavra de Deus, 40 anos, sem frutificar com excelência. Sabe por quê? Foi escravizado. A mentalidade de escravo dominou. E não vive as promessas de Deus. Isso eu estou falando dessa área. Eu poderia falar em todas as outras áreas. Pessoas que se dizem cristãos, acham que essa vida medíocre que vive é o que tem. Amanhã, na segunda-feira, eles já acordam chateados e aborrecidos, como todos os demais, xingando a vida porque tem que trabalhar, lamentando porque tem que pegar o trânsito, reclamam de tudo e de todos. Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. Não consegue ver o brilho da vida, enxergar a beleza da vida, ser grato pelo que Deus concedeu, não consegue identificar o chamado, não consegue ver a promessa de Deus sobre a sua vida. Mentalidade de escravo que vai
gradualmente te oprimindo e minando a alegria existencial que Deus já prometeu. Porque o Salvador já veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não falo aqui dessa abundância financeira como alguns querem colocar o evangelho apenas uma abundância financeira, mas eu falo da esperança real, da alegria real, da paz verdadeira que só Jesus pode nos dar. Portanto, em nome de Jesus, eu conclamo a você urgentemente, saia dessa mentalidade de escravidão. Não permita que o faraó do nosso tempo consiga tirar a promessa que há sobre a tua vida. Aquilo que Deus já falou para você, para o seu casamento, para a sua descendência. Não abra mão disso, porque a palavra de Deus não cai por terra. Agora você escolhe quem vai definir a sua identidade, se é faraó ou se é as promessas de Deus. Você me entende, amém? Então eu estou aqui deixando bem claro, vai se levantar oposição, vai ter proposta de escravidão, mas não abra mão disso. Mas pastor, tem oposição e tem opressão. Pois é, calma, aguenta firme, porque não é o fim. Deus está escrevendo a história, você precisa estar em sintonia com os céus. Você me entende, amém? Glória a Deus. Verso 12, a opressão veio, mas olha só, todavia, Deus é lindo, né? Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Mais uma pergunta para você responder. Quando a opressão vem, qual é a tua reação? Quando falam mal de você, qual é a sua reação? Quando tentam armar uma cilada para te destruir, qual a tua reação? Quando Satanás joga uma bomba lá na tua casa, qual a tua reação? Quando palavras venenosas são lançadas contra você, qual a tua reação? Ei, a gente vai ver que nesse todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e esse versículo aqui, a gente poderia mergulhar nele, porque fica claro que a resiliência, ela é desenvolvida, à medida que nós vamos sofrendo, à medida que nos persegue, à medida que nos oprime, à medida que querem o nosso mal, se a nossa reação for positiva, se a nossa reação for de acordo com a promessa de Deus, a gente vai desenvolvendo resiliência e mais, nós vamos crescendo, aprendendo, melhorando, se desenvolvendo. Quantas vezes eu já falei desse púlpito e eu volto a refletir sobre isso, e eu volto a afirmar sobre isso. Não há opressão maligna, não há dificuldade, não há adversidade, não há tempestade na nossa vida existencial que não tenha a capacidade de nos fazer crescer, amadurecer e sair muito melhor. Porém, nós precisamos fazer o que esse povo fazia. Nós precisamos nutrir a nossa alma com as promessas de Deus. Quando você, mesmo no meio da oposição, nutre a sua alma com a promessa de Deus, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai se desenvolver. E aqui é lindo, porque assim, olha o que diz a sequência do texto. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Presta atenção nisso. Quem está sendo oprimido? O povo de Israel. Quem está sendo perseguido? O povo de Israel. Estão querendo prejudicar quem? O povo de Israel. Mas o temor domina o coração de quem? Dos egípcios. Quando há um posicionamento diante da adversidade, não é você que vai ser dominado pelo temor.
Você muitas vezes vai se angustiar e sofrer por causa da perseguição. Mas o temor, o medo, o receio estará no coração do adversário. Precisa ter esse posicionamento. E por favor, se posiciona na vida diante de tudo aquilo que tem tentado te prejudicar. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu li esse texto, recentemente, eu estive alguns dias atrás lá no Egito. E é muito interessante. Quando você pega a Bíblia e você lê a Bíblia lá, e você ouve os guias falando sobre o que os pergaminhos relatam dessas experiências aqui. É interessante, eles têm umas outras versões, umas outras teorias. Mas, quando eu estava lá e lendo esse texto, eu comecei a perceber, e escute isso, o próprio faraó, que odiava o povo de Deus, o próprio faraó, que agora estava perseguindo o povo de Deus, ele estava fazendo isso, sabe por quê? Porque ele sabia do potencial do povo de Deus. Escute isso, escute isso. É o adversário que reconhece o potencial que há na vida daqueles que servem o Criador. Mas sabe o que entristece a minha alma? Tem crente, tem povo escolhido, que ainda não descobriu o seu potencial. Até o adversário sabe o teu potencial e você ainda não. Até o adversário sabe. Se a fagulha da promessa incendeia a sua alma, ninguém te segura e você ainda não. O inferno treme quando um homem ou uma mulher sabem que são filhos de Deus, chamados para governar, chamados para dominar, chamados para avançar. O diabo treme, e por isso agora ele está tentando fazer alguma coisa para tentar conter. Por favor, renove a sua mente, para que você, não pelos achismos modernos, de antropocentrismo, mas pela palavra de Deus já declarada sobre a sua vida, que você comece a enxergar o seu valor e o seu potencial, porque não é você, mas Deus em você, grandes coisas podem acontecer. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala, olha, Deus na sua vida vai trazer grandes resultados. Mas você precisa crer nisso e enxergar o seu potencial. Nutra a sua alma com as promessas de Deus e não ceda à tentação, não ceda às propostas malignas, não ceda à mentalidade de escravo. O Salmo 145, verso 13, parte B, diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Isaías 40, verso 8 diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Creia nas promessas de Deus sobre a sua vida. Vamos continuar. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino, se for matem, se for menina deixe viver. Verso 17, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Isso aqui é lindo. Essas mulheres, elas fazem uma escolha, e é o que eu estou falando para vocês. E agora nós temos aqui no próprio texto o exemplo prático disso. Nós não temos um Zé Ninguém dizendo algo para elas. Nós temos simplesmente o homem mais poderoso na terra naquele momento, o rei do Egito, o grande faraó. Gente, o poder de um faraó era um negócio absurdo.
Quando você vai lá no Museu do Cairo, você vai poder entrar na sala das múmias lá, e tem uns 20 faraós mumificados lá. Uma coisa que você vai perceber em algumas dessas múmias, é que tem muitas estatuetas juntos assim, umas tem 30, 40, outras tem 200, 300. E sabe o que é isso? Simples. Eles acreditavam que a morte era uma passagem para o outro lado, mas eles achavam que tudo que eles tinham aqui, eles podiam levar para o outro lado. Então, por isso que eles faziam lá os seus sarcófagos de ouro, para eles chegarem impressionando do outro lado. É o que eles acreditavam. Mas eles também matavam os escravos, queimavam os escravos e colocavam a cinza dentro dessas estatuazinhas. Então, olha só, quando o faraó estava para morrer, ele mandava matar 200 escravos junto com ele. Vamos comigo lá para o outro lado, que eu já quero chegar mandando em 200 pelo menos lá do outro lado. Simples assim. Você vê o valor da vida de um escravo? Nada. E aí agora, esses homens poderosos chegam para essas duas mulheres e dizem, quando nascer um menino, vocês vão matar. Essas mulheres, elas têm uma certeza. Faraó é poderoso, Faraó é grandioso, Faraó inclusive pode nos punir. Mas há alguém maior do que Faraó. Elas escolhem temer a Deus acima de qualquer temor humano. E isso faz com que elas venham agir com justiça, não permitindo que nenhuma vontade humana seja maior do que a promessa de Deus e a vontade de Deus. Isso aqui, nessa história, e se você levar isso para essa semana, já sai feliz dessa reflexão. Isso aqui é uma chave de sucesso para qualquer pessoa. A voz que você escuta determinará o sucesso na sua vida. E se você parar para ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra voz, não tenha dúvida, no fim vai dar certo. Humanamente falando, às vezes parece que você está perdendo, humanamente falando, parece que você está se dando mal, humanamente falando, você está correndo risco. Agora, quando você escolhe obedecer a Deus acima de todas as outras propostas, pode ter certeza. O Senhor, Ele vai velar pela sua palavra, e você vai chegar no final vitorioso, de cabeça erguida. Pode ter certeza disso. O nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E se eu alinho o meu coração, os meus sonhos, as minhas ambições, os meus alvos, à vontade dEle, me submeto à vontade dEle, mesmo correndo risco, pode ter certeza, vai dar certo. Então, eu não sei qual dilema, quem sabe você está vivendo. Tem uma outra voz aí te convidando a fazer algo que lá no fundo da sua alma você sabe que é errado. Lá no fundo da sua alma você sabe que esse jeitinho para dar ali na empresa não é legal. Aquela proposta que fizeram para você no WhatsApp não é legal. Aquela cantada que veio assim tão sedutora para você, você sabe que no final isso desagrada a Deus. Então, não fique dando voz para o faraó. Isso vai comprometer a promessa sobre a sua vida. Para que a promessa de Deus se cumpra, você precisa temer a Deus, honrar a Deus e obedecer à voz de Deus. Isso te levará ao sucesso e isso fará com que você desfrute da bênção de Deus. Olha só, verso 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, o Senhor concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. É aquilo que eu falei. Eu não sei os detalhes sobre essas mulheres, parece que eram estéreis, é o que a gente pressupõe, mas Deus a abençoou, e elas agora, que estavam sendo convidadas por Faraó, destrua famílias, agora elas obedeceram a Deus, elas estão desfrutando de bênçãos. A justiça de Deus está acontecendo sobre ela. E interessante, o faraó, não contente, chama elas e elas dizem, olha, as hebreias são diferentes. Quando a gente chega lá, elas já deram à luz.
Então, a malignidade do coração de Faraó, ele quer implantar o seu plano, e o verso 22 que nós lemos no final diz assim: por isso, Faraó ordenou ao povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Como ele não conseguiu nos bastidores que aquelas mulheres parteiras fizessem o trabalho sujo, agora eles escancaram mesmo. Ó, povo do Egito, fiquem de olho nos hebreus. Quando nasceu um menino, todos já têm o direito. É legal nesse país, é lei nesse país. Vamos matar os meninos. E daí, eu quero que você, quem sabe, para imaginar o caos. Que loucura. Imagine, o povo do Egito agora perseguindo e lançando bebês, meninos, no rio Nilo. Enfim, lá na frente a conta vai chegar, a gente conhece sobre as 10 pragas e qual foi a última praga, mas hoje não é dia de pregar sobre isso. Mas eu quero que a gente continue nesse texto. Porque por mais que a escuridão agora parece que se tornou ordem, Deus é o Deus que já planejou uma solução. A gente termina o capítulo 1 meio tenso, mas eu quero lembrar você, essa divisão de capítulo e versículo, isso vem lá no século IV. Inicialmente não tinha. A história continuou, porque o próximo texto, de Êxodo 2, verso 1, vai dizer de uma esperança. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, ela o escondeu por 3 meses, e quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, às margens do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que ia acontecer, e quando a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso, as servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Presta atenção nisso. A princesa foi se banhar, viu o cestinho, quando abriu, um bebê chorando. Ficou com pena dele, e disse: este menino é dos hebreus. Olha só, ela sabia a procedência daquele menino. Esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino, e então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Um outro domingo eu vou pregar sobre o capítulo 2. Hoje não dá, mas eu quero que você venha comigo nisso aqui. Tem um decreto. Todo o povo deve observar, se nascer menino, joga no Nilo. E daí tem um casal que eles não estão preocupados no sentido de ouvirem e obedecerem e submeterem os sonhos da alma dele à vontade de Faraó. Tem um casal que eles vão lutar pelos sonhos dele, apesar do decreto de Faraó. Eles têm um filho. Eles escondem por 3 meses esse menino. Quando não podia mais esconder, essa mulher decide agir com fé, coragem, ousadia. Bota aquele menino no cestinho, você conhece a história, deixa lá nos juncos do rio Nilo. Quando a princesa do faraó vem para tomar banho, vê o menino chorando, é filho de um hebreu. Mas ela se apaixona por aquela criança. Aqui tem um mistério, que eu não consigo explicar. Ela é filha do faraó. Ela é uma princesa, de dentro do palácio. Ela deveria ser a primeira pessoa a obedecer à ordem do faraó. Ela viu que era filha dos hebreus. Mas ela está confusa pelo agir de Deus. E daí quando aparece uma menina dizendo: quer que eu arrume uma ama
para amamentar? Eu quero. Agora, a mãe de Moisés, que agiu com fé, ela está recebendo um salário do inimigo para cuidar daquele que Faraó mandou matar. Mas o mais lindo é que eu fico imaginando dentro daquele palácio a princesa. Moisés, desce daí, Moisés vem aqui, Moisés não faça isso. Ou seja, Moisés, o que ela falou quando pegou o menino? Tiraram das... Faraó dá um decreto, jogue os meninos Mas dentro do palácio agora, todo dia, ele precisa ouvir que a promessa de Deus continua. Moisés, tiraram das águas. Moisés, tiraram das águas. Ei, aqueles que se levantam contra o Senhor não vão prosperar. Eles podem intentar malignamente, usar estratégia, tentar oprimir. O Senhor já estabeleceu uma solução para dar a vitória e cumprir a promessa sobre o seu povo. O que é que nós precisamos fazer? Abraçar a promessa, crer na promessa, viver pela promessa, porque o Senhor, Ele vai agir e fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas a promessa vai se cumprir, porque não cai por terra. Vamos se colocar em pé para nós orar? Eu preciso orar por você. Você ouviu essa palavra e você sabe da promessa de Deus sobre a sua vida. Eu chego aqui como um profeta de Deus dizendo: não caiu por terra. Aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, está de pé. Mas o Senhor diz: não ouça a voz de Faraó, não aceite as propostas de Faraó, lute pelas promessas que Deus tem para a sua vida. Vamos fechar os olhos? Fecha os olhos, vamos orar. Eu quero que você abra o seu coração para Deus e agora aplique isso na sua realidade, de acordo com a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Espírito Santo, na tua presença, nós abrimos o nosso coração porque tu nos conheces. Tu conheces cada alma, cada vida aqui presente. E tu conheces, Senhor, a confusão de uma mente que talvez já perdeu alguma noção das promessas, mas que hoje, pelo poder da tua palavra, essa chama volta a acender nessa alma. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós queremos a tua promessa. Nós pedimos perdão se alguma vez a voz de Faraó falou mais alto no nosso coração, mas nós rejeitamos essa proposta maligna. Nós queremos a tua promessa. A tua promessa sobre o casamento, a tua promessa sobre os filhos, a sua promessa sobre o chamado, a sua promessa sobre o ministério, a sua promessa sobre o trabalho, a sua promessa sobre as finanças. Nós estamos abertos, Senhor, para viver as tuas promessas e frutificar em prol do teu reino. Espírito Santo, venha tocar em cada coração nessa noite, vivificando sonhos, vivificando propósitos, vivificando chamados. Abre, Senhor, a nossa visão, para que possamos enxergar a realidade do mundo espiritual ao nosso redor, e não aceitar uma vida medíocre, triste, infeliz, limitada. Não, nós cremos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós é excelente. O Senhor deseja tirar o seu povo da escravidão,
levar a terra prometida, e nós queremos fazer parte desse sonho, fazer parte dessa promessa. Nós continuamos crendo e confiando no seu agir. Por isso eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, e um batismo de ânimo, um batismo de renovo, um batismo de vida, um batismo, Senhor, que nos faça novamente olhar para as suas promessas com paixão, com fé, com desejo de viver os teus sonhos na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.